Aqui a gente continuando, então, nós teremos uma apresentação agora do professor Marcos Poletti, que vai falar sobre o projeto Orla no âmbito da gestão e governança. O professor Poletti também faz parte da equipe de facilitadores, que eu vou falar no fim, tá? Quem são. Então, deixo a palavra aí agora, Poletti, com você. Bem, boa noite, pessoal. É um privilégio estar aqui com vocês e falarmos sobre o projeto Orla, né, no âmbito da gestão e da governança. E eu vou, então, colocar aqui uma apresentação que eu fiz para que a gente possa fazer uma reflexão no dia de hoje. Espero que a gente possa... Estão vendo a tela inteira? Está ainda como se fosse apresentar. A gente já vê o arquivo, mas não está no formato apresentação. Ah, não? Não. Eita. Deixa eu ver aqui, pessoal, desculpem. Então, vou tentar... Era ali mesmo, no canto inferior do lado Era ali direito. mesmo, né? É a F5, professor, se você quiser. Bem, eu vou tentar por aqui. Vamos ver aqui, pessoal, se vocês conseguem ver. Um momentinho. Opa. Isso aqui é outra coisa. Estão conseguindo agora? Perfeitamente. Sim. Ah, legal. Bem, pessoal, então, boa noite. A ideia é buscarmos, assim, uma reflexão, né, no dia de hoje, para entender o âmbito do projeto Orla em várias escalas, e entendermos os desafios que vocês em São Sebastião vão ter em implementar o projeto Orla. É um projeto realmente que vem de uma política pública muito importante no Brasil, né, que é dentro do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. E eu creio que esse é um grande momento para o município, né, principalmente dentro desse grande momento que também estamos, né, se nós formos considerar o planeta Terra, né, ou seja, esse momento em que nós vivemos com grandes transformações no nosso planeta. Bem, para vocês terem uma ideia, né, nos 11.700 últimos anos, né, nós tivemos grandes mudanças dentro do planeta, né, passamos aí no Holoceno por grandes descobertas, invenções, explorações, nos últimos séculos também grandes descobertas, e há cerca de 20 anos, né, esse senhor, o Paul Crutzen, ele estava na Cidade do México, num congresso, e todos falando sobre as transformações do planeta e esse momento tão complexo, né, onde o homem passou a ser esse ser de primeira magnitude nas mudanças do planeta. Ele falou, puxa, eu acho que nós não estamos nessa era geológica chamada Holoceno. Na realidade, nós estamos no Antropoceno. Nunca no planeta, né, nós vimos uma mudança tão grande, né, dentro da estrutura e do próprio funcionamento, do uso e ocupação do solo, e é um momento, então, que nós temos que refletir não só sobre, né, esse momento, mas também sobre o nosso futuro. Bem, quem se interessar, o Paul Crutzen, ele abordou, né, essa teoria por meio de um belo artigo com um ecólogo americano, o Eugene Stummer, e o que eles colocam de uma forma geral é que desde 1800, desde o início da Revolução Industrial até o final da Segunda Guerra, a sociedade industrial, ela se baseou principalmente no uso de hidrocarbonetos, mas a partir de 1945, né, da década de 50, isso não diminuiu esse uso, mas nós tivemos uma grande aceleração praticamente em tudo, né, tecnologia, bem, eu acho que hoje em dia, né, a cada dia a quantidade de informação que chega para nós é tão imensa que muitas vezes a gente não consegue dar conta, né, devido a essa grande aceleração que ocorre dentro do planeta. E
o que nós percebemos, né, que durante esse período, principalmente a partir da Revolução Industrial, né, o planeta Terra, ele saiu ali em 1800 com 1 bilhão de pessoas, chegamos no ano de 2011 com 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, e nesse ano nós vamos aí todos, provavelmente aí no mês de junho, julho, agosto, atingir os 8 bilhões de pessoas dentro do planeta, onde fica muito evidente, né, que nos próximos anos, ou seja, a gente vai perceber aí que entre os anos 2100, chegaremos a 10 a 11 bilhões de pessoas no planeta Terra. E algo que marca muito o antropoceno é exatamente o quê? Esse planeta que se transformou e se converteu num grande planeta de cidades. Atualmente, 54% da população mundial vive em cidades. E interessante notar que cerca de 40% a 45% de toda a população mundial vivem em cidades costeiras, assim como vocês e como também eu vivo aqui em Itajaí, em Santa Catarina. Hoje eu estou em Florianópolis. Mas as grandes metrópoles, megalópolis do planeta, hoje estão localizadas dentro das áreas costeiras. É uma tendência mundial dessas áreas se adensarem cada dia mais. Em São Sebastião não é diferente, né? Vocês tiveram aí um grande incremento populacional na última década. Vocês passaram aí no ano 2010, 73, quase 74 mil habitantes, né, na contagem populacional do IBGE de 2021, vocês já estão com 91 mil habitantes, ou seja, tiveram um incremento de 23,9%, né, de habitantes durante esse período, significa a entrada de 5 pessoas por dia no município. Vocês tiveram um incremento aí de 17.695 pessoas. E, logicamente, né, vocês sabem muito bem, à medida que as pessoas estão entrando dentro do município, estão consumindo água, bens de consumo, produzindo esgoto, resíduos, ou seja, o desafio é enorme, né, e uma parte considerável da população vai encontrar moradia em áreas de risco, né, e muitas vezes a ocupação desordenada, o município não dá conta, né, do desenvolvimento urbano, que ocorre de uma forma muito rápida, e as praias, as planícies vão sendo ocupadas de uma forma, né, sem controle e sem planejamento. O Crutzen também ele faz uma grande avaliação, né, desse período do antropoceno, onde nós aí estamos vivendo dentro de um verdadeiro planeta plástico, né? Plástico está em todos os lugares, nos oceanos, nas praias e, inclusive, na alimentação. Num estudo que nós temos dentro da universidade, eu trabalho da Universidade do Vale do Itajaí, aqui em Santa Catarina, são encontrados regularmente, né, restos de microplástico dentro de peixes e sardinhas, né, filamentos, inclusive. Praticamente quase todos os caranguejos são encontrados aqui. Essa foi uma pesquisa que eu recebi agora, semana passada. Tem microplástico também, né, dentro do conteúdo estomacal desses organismos. Né. Há cerca de um mês, uma pesquisa numa universidade inglesa, holandesa, desculpa, demonstrou que atualmente em 20 amostras analisadas de sangue de seres humanos, em 18 amostras foram encontrados plásticos, né, no sangue, né, desses seres humanos. Bem, pessoal, a gente vai perceber que esse momento em que a gente vive também, né, nós estamos num momento muito especial, isso fica muito claro de acordo com a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, que houve em Glasgow, na Escócia, em novembro no ano passado, onde o IPCC, ele, no seu documento, deixou claro que o planeta caminha para um impacto irreversível para a humanidade se as temperaturas continuarem a subir. O mundo deve se preparar para as mudanças profundas dos próximos 30 anos, e a falta de um plano de adaptação
terão consequências devastadoras. O projeto Orla não deixa de ser um plano de adaptação, ou seja, como é que vocês vão se adaptar, né, à orla, né, de São Sebastião para as próximas décadas. Então, isso é fundamental. E é importante considerar, né, quando a gente pensa nas mudanças climáticas, segundo as Nações Unidas, o IPCC, até o ano 2030, nós vamos ter aí 132 milhões de pessoas que irão direto para a pobreza, né? E também, segundo o último dado do IPCC, o que nós podemos esperar aí para as próximas décadas é um aumento do nível do mar, aumento das inundações com maior frequência, erosão costeira, ondas de calor e acidificação dos oceanos. Segundo estudos, inclusive, do IPCC, né, a elevação do nível do mar, se chegar a cerca de 2 graus centígrados, né, até o ano de 2100, o mar ele tende a subir a cerca de 0,84 metros, 84, 90 centímetros. E, inclusive, numa palestra há cerca de 2 semanas com uma grande pesquisadora que trabalha com mudanças climáticas, alguns autores já consideram que em alguns lugares do planeta Terra, a elevação do nível do mar pode chegar até 1,80 m. Então, pessoal, a situação é complexa, porque os impactos associados à elevação do nível do mar são inúmeros, como aumento o aumento da erosão costeira, nas praias, na orla, nas lagunas, mudanças na dinâmica da circulação costeira, estuarina, aumento da intrusão da cunha salina, principalmente dentro do lençol freático, aumento da frequência, intensidade e magnitude das inundações costeiras, elevação do nível de base regional, né, problemas de erosão seríssimos. Então, dentro desse cenário, que a gente percebe é que o antropoceno ele tem que ser estabelecido por meio de uma nova mudança, reforçando essa necessidade, né, de avaliarmos a interdependência entre as sociedades humanas e, mais do que isso, né, de nós entendermos como é que nós vamos planejar o futuro, né, logicamente tendo como base, né, um mundo idealizado, mas com muito pé no chão, né, dentro do mundo real. Eu acho que isso que é uma das questões importantes dentro das oficinas do Projeto Orla. A gente, logicamente, tem que idealizar, né, um futuro promissor para o município de São Sebastião, mas dentro desse mundo real, da realidade social, econômica e política também, nos processos de tomada de decisão. E quando a gente pensa, então, no Projeto Orla, a gente não pode esquecer, né, que o Projeto Orla está situado na zona costeira, né? A política pública é uma política para ser implementada na zona costeira brasileira. São Sebastião é um desses municípios. E segundo a Constituição brasileira, né, Constituição de 1988, fica evidente a importância, né, da zona costeira como esse espaço de interação entre a terra, o mar e o ar, né? Uma área onde nós temos hoje cerca de 279 municípios costeiros, segundo inclusive os dados que a Wagneide nos trouxe, mas segundo os critérios do Ministério do Meio Ambiente, hoje, né, os 279 municípios são defrontantes com o mar, mas os que fazem parte de regiões metropolitanas, interior de lagunas e estuários, esse número ele sobe para 474 municípios. Quando a gente pensa exatamente na gestão, né, do Projeto Orla, o Projeto Orla ele abrange especialmente, né, os municípios costeiros, como é o caso de São Sebastião, mas também algo importante de vocês terem, né, em mente, né, que é o quê? Uma parte do mar territorial. O Projeto Orla ele se preocupa, né, com a gestão do espaço marinho, principalmente até a isóbata de 10 metros de profundidade. Né? No caso aí de vocês, né, isso pode ser pensado o canal todo de São Sebastião, né, mas entrando dentro das praias de mar aberto,
aí vocês podem até pensar em cerca de 10 metros de profundidade, mas isso não é rígido, né, podendo abranger, logicamente, as áreas das ilhas, ilhotes e assim por diante. E o que é a orla marítima, né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante. Todo mundo aí vai participar do projeto Orla. Como é que a orla marítima é estabelecida, né, segundo o projeto Orla? Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, que em parte considerável aí da orla de vocês, a orla de São Sebastião, ela é composta não só de praias, mas também de belos costões, estuários, não é verdade, manguezais. Então, ou seja, vocês têm muitos ecossistemas, né, defrontantes com o mar. E no caso das praias, né, é importante considerar que, segundo a Lei 7.661 de 88, né, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiros, as praias, elas são bens públicos de uso comum do povo, sempre assegurado sempre o livre e franco acesso a elas e ao mar em qualquer direção e sentido. Ou seja, no Brasil não existem praias privadas. Então, são áreas de livre acesso. Então, isso é um conceito fundamental para entendermos no âmbito do projeto Orla. E a Orla, né, segundo o artigo 22 do Decreto 5.300, é essa faixa contida, né, na zona costeira de largura variável, compreendendo uma porção marítima, né, como eu falei para vocês, cerca de 10 metros, e outra terrestre, caracterizada, então, pela interface entre a terra e o mar. Considera também os estuários, as áreas lagunares, e ela é definida, né, de acordo, né, isso vai ser um exercício muito interessante, inclusive, né, dentro já da primeira oficina, a definição dessa área. Nas áreas urbanas, ela tende a ir até cerca de 50 metros continente adentro, né, nas áreas urbanizadas, podendo se estender até 200 metros caso, né, não haja urbanização. Então, ou seja, de acordo, inclusive, com o novo manual do Projeto Orla, essas áreas até elas foram definidas, né, como vocês podem ver aqui nesse desenho, né, que seriam as áreas onde você vai ter ali da praia, né, até 10 metros de profundidade. Então, é importante vocês começarem a ter esse olhar, né, isso é algo muito importante para os municípios costeiros brasileiros, se sentirem, né, como municípios costeiros, se sentirem nessa maritimidade, né, olhar para o mar e entender o que o mar significa para o município, quais são os usos que o mar possui. Isso é algo fundamental no âmbito do projeto Orla. E a área, né, chamada de planejamento direto, ela vai ali, né, até o limite ali do fim do calçadão. Mas isso vai ser muito variável. Durante as oficinas, a gente vai poder traçar isso de uma forma, né, mais orgânica, inclusive, né, de acordo com a percepção do uso que vocês têm aí. Afinal de contas, é vocês que vivem nesse lugar, e é vocês, logicamente, que terão que definir isso. E o chamado área de planejamento indireto é essa que vai ali, né, cerca de 50 metros, que pode ser a primeira quadra, né? Então, essa seria a área, né, de gestão da orla, né, que vocês vão, então, trabalhar, né, ao longo e planejar, né, ao longo aí das oficinas. Então, isso aqui é um esquema, né, mais para vocês entenderem. E, no caso, né, então aqui, por exemplo, peguei um estudo de Balneário Camboriú, né, é onde eu moro aqui do lado, né, já com o incremento da faixa de areia de praia, como vocês estão vendo, cerca de 70 metros. Isso, no projeto Orla em Balneário, ele pega a primeira quadra, pega ali o calçadão, né, e essa primeira quadra onde você tem ali o maior uso, né, e intensidade de uso também. Já nas áreas onde você, né, não tem, então, nas áreas não urbanizadas, então o limite ele é cerca de 200 metros, muitas vezes considerando os ecossistemas importantes que tem ali. Então, não necessariamente que você vai definir 200 metros do ecossistema. Você pode, por exemplo, se tiver uma praia com um cordão de dunas e uma restinga,
dependendo, né, da situação, pode ser considerada toda a restinga, inclusive, né? Então, ou seja, isso vai depender, né, das questões, né, de natureza patrimonial, legal, né? Então, isso é bem interessante de vocês avaliarem. Mas, de uma forma geral, então, vocês vão ter aí a mesma coisa nas áreas não urbanizadas, considerar ali os 10 metros de profundidade, né, as áreas de planejamento direto, até o início da vegetação ali de restinga, né, ou seja, tem a praia, o cordão de dunas, daí começa a vegetação de restinga. E o limite interior aí a ser definido, né, ou seja, de acordo com questões, inclusive, de uso e ocupação do solo. Então, esse vai ser um exercício bem interessante para vocês terem, né, ali logo nos primeiros dias da oficina. E o espaço marinho, né, até 10 metros de profundidade. O interessante é pegar uma carta náutica e, a partir da carta náutica, vocês definirem, né, mais ou menos esses limites. E a importância, logicamente, hoje da gente entender, né, esse espaço, exatamente porque devido às grandes pressões, né, e diferentes usos que você tem no mar, na atualidade. Isso aí, por exemplo, é no município de Porto Belo, aqui em Santa Catarina, onde durante o veraneio, vocês estão vendo, né, a quantidade, a densidade de embarcações, muitas vezes conflitante entre pescadores artesanais, jet skis, lanchas. Então, ou seja, o projeto Orla ele também busca, né, estabelecer um planejamento espacial marinho, né, ao longo de toda a costa do município. Então, isso é bem importante, né? Por isso que ter atores que conheçam bem o mar, a área de entorno, né? Isso é fundamental para que a gente possa delimitar bem esses espaços. Pois bem, e quando a gente pensa, então, na orla, não podemos esquecer que ela faz essa interface, né, com a zona costeira, ou seja, diria que é uma área de transição tão frágil, né, pessoal? Quando você pensa ali numa praia, aí em São Sebastião, essas praias, elas têm formação muito recente na história do planeta Terra. São áreas muito frágeis. E os costões já estão há muito mais tempo, né, muitas vezes até milhões de anos, mas também possuem a sua fragilidade. Então, é importante entender que com essa grande aceleração, né, que a gente se encontra, né, com os processos de desenvolvimento, muitas vezes sem planejamento, planos diretores, que muitas vezes municípios nem se consideram no plano diretor como um município costeiro, não é verdade? Parece que você está gerindo o município costeiro como se estivesse no interior de São Paulo. Não, a gente tem que avaliar com o plano diretor de um município costeiro, tem que ter a identidade do município costeiro. Então, a gente percebe que passa a ser fundamental, né, que a gestão da orla, ela tem essa sensibilidade de vocês entenderem a importância que tem cada um dos ecossistemas que estão defrontantes com o mar. Porque todos eles prestam serviços ecossistêmicos fundamentais para a manutenção da linha de costa, principalmente se a gente for considerar as mudanças climáticas. Então, se a gente for avaliar, né, peguei aqui, são fotografias de vários projetos Orla que eu já tive a oportunidade de desenvolver, várias regiões do Brasil. Acho que de uma forma geral, né, a gente vai perceber ao longo, né, da costa brasileira, mas também aí no município de São Sebastião, ecossistemas muito importantes, como é o caso da Mata Atlântica, né, que muitas vezes chega ali diretamente ao mar, né, característica muito peculiar, né, da costa sudeste brasileira, dessa costa que vai de Cabo Frio até o Cabo de Santa Marta, onde esse conjunto, né, o município de São Sebastião é um município muito interessante, né, e você vê ali promontórios com praias encaixadas, a Mata Atlântica descendo abruptamente para o mar, como a gente vê do outro lado do canal, ali em Ilhabela. A minha dissertação de tese foi na Ilhabela, então
eu conheço bem essa região, né, que é uma das regiões mais belas do litoral brasileiro, né, ou seja, baías, enseadas, né, ilhas, ilhotes. Então, realmente, vocês têm uma paisagem muito privilegiada. Não só com Mata Atlântica, mas pequenos estuários, campos de dunas, manguezais. Todos esses, né, são ecossistemas, né, de transição ali entre a terra e o mar. Né? Os apicuns, né, que localizam-se dentro dos manguezais, muitas vezes, as marismas, os costões, né, são áreas belíssimas, com grande biodiversidade, as falésias, né, as praias, né, vocês têm praias e vocês conhecem muito bem, uma praia é muito diferente da outra, cada uma tem a sua característica, né, e também as dunas fixas, as restingas de extrato herbáceo, as restingas de extrato arbustivo, as lagoas e lagunas costeiras, né, em alguns municípios se encontram, os brejos e banhados litorâneos. Não podemos esquecer dos ecossistemas marinhos, né, quando você dá um mergulho aí nos costões, nas ilhas, né, com toda a biodiversidade. As rotas migratórias, né, de baleias, tartarugas. Então, tudo isso é importante a gente ter esse olhar, né? O projeto Orla, ele é um projeto que ele busca fazer com que todos avaliem, né, o ambiente do município de São Sebastião de uma forma mais sensível, né, tentando entender realmente como é que é a estrutura e funcionamento desses ecossistemas. E, logicamente, a orla é um lugar de uso, né, vocês sabem muito bem. Né, eu nunca me esqueço, talvez uma das primeiras vezes que eu fui para a praia, né, que fui para Maresias, Boiçucanga, que ainda tinha comunidades de pescadores artesanais, né, em Boiçucanga, não tinha isso na década de 1970, quando a estrada nem existia, né? Eu fui para lá, para São Sebastião. Então vocês imaginem que privilégio que eu tive de conhecer esse lugar, né? Que hoje faz mais de 20, 30 anos que eu não vou, pessoal. Então realmente acho que eu vou levar um grande susto, né? Mas prédio você não vai ver por aqui, o que é um paraíso. Que bom. Então pode guardar, você vai ver sim uma orla mais cheia, você vai ver muito mais casas, mais urbanização, mais prédio aqui. Não, pode esquecer essa sombra na areia, jamais em São Sebastião. Que bom, pessoal. Então já estou feliz. Ó. E ainda vai ver os pescadores artesanais em Boiçucanga. Que bom, pessoal. Estou gostando dessa interação, está muito boa. Então, assim, mais de uma forma geral, os usos da orla, né, ao longo, né, do Brasil, ele foi alterado, né, de uma forma impressionante. Aqui em Balneário Camboriú, né, Guarujá, eu fiz o projeto Orla em Guarujá, né, onde esse cenário é muito característico, né, mas os usos da orla são muitos, né. Então, você tem terminais, né, áreas de navegação de balsas, como vocês têm aí, né, portos, né? Encontramos também em algumas regiões, né? Próximas, inclusive, na área da orla, como é o caso de Aracruz, aí, no Espírito Santo, né? Plataformas de petróleo. A orla é um lugar onde você pratica esportes dos mais diversos, contém marinas, atracam-se, né, transatlânticos muito próximos, inclusive, né, importantes para o turismo local, onde tem comunidades de pescadores artesanais, maricultura, né, hoje em dia, né, é uma tendência em vários lugares do Brasil, as usinas eólicas, e, logicamente, em lugares onde você tem uso, né, e onde você tem também, logicamente, ecossistemas frágeis, você começa a ter conflitos, né? Então, os conflitos na orla são inúmeros, né? Principalmente de ocupação desordenada, os problemas que nós tivemos, por exemplo, o derramamento de óleo no Nordeste brasileiro, né? Isso
um problema seríssimo. Muitas vezes ocupação desordenada, né, até sob o ponto de vista institucional. Aí vocês estão vendo o Corpo de Bombeiros aqui em Itajaí, que colocou a guarita, né, concretou em cima de um costão, né? Então, isso é um uso conflitivo. Muitas vezes, problemas de inundações, erosão praial, né? Isso, erosão, essa estrada, por exemplo, no município, no Espírito Santo, né? Onde essa estrada estadual ela foi construída praticamente em cima de uma praia, né? Houve esse processo de erosão, né? Perdeu-se a paisagem, né? E danificou também, né, essa via aí situada erroneamente, né, ao longo da praia. Os problemas de impropriedade de balneabilidade, né, das águas, problemas de poluição, né? Em Balneário Camboriú, né, devido aos problemas de poluição do rio Camboriú, né, especificamente, a gente tem esse fenômeno aí chamado arribadas de briozoários, que são microalgas, né, que se desenvolvem muito rápido, deixando um cheiro muito característico e sujando toda a areia, né? Então, isso passa a ser um problema devido à falta de saneamento. Aqui na Praia do Tombo, em Guarujá, vocês estão vendo um problema sério, né? Que concretaram praticamente a praia, né? Ou seja, cordão de dunas aqui, ele foi basicamente concretado, e essa praia tem bandeira azul, para vocês terem uma ideia, né? Os problemas de sombreamento da praia, que vocês me falaram que felizmente vocês não têm esse problema, então vamos mudar o slide. Mas projetos, muitas vezes, né, que chegam dentro de um determinado lugar, né, sem controle, muitas vezes levando a um impacto fortíssimo dentro de uma determinada região, como é o caso desse projeto que pretendeu ser implementado no município de Balneário Camboriú, que era um terminal de transatlânticos, né, que iria receber cerca de 8.000 passageiros em cada 2 transatlânticos que aportassem aí, uma cidade que hoje já excedeu sua capacidade de carga, os problemas com comunidades tradicionais. Então, tudo isso, né, eu acho que alguns desses problemas ou conflitos, né, vocês podem até já identificar ou terem identificado na orla de vocês, né? Conflitos entre embarcações, né, isso também acontece. Conflitos de sombreamento, ocupação desordenada, esse é um exemplo aí, só trouxe para vocês tomarem ciência, né? E espero que isso nunca aconteça, a construção de um prédio de 140 andares na cidade, mas isso foi aprovado há cerca de 2 semanas aqui em Balneário Camboriú, né? Mas isso é um prédio construído basicamente muito perto da orla, né? Problemas de favelamento, como Brasília Teimosa, no Espírito Santo. Então, pessoal, a gente percebe que os problemas são inúmeros, na verdade, são intensos, muitas vezes até difíceis de serem solucionados, mas o projeto Orla, ele veio, né? Isso desde os anos 2000, como a Wagneide colocou, com essa intenção de ter esse olhar, né, sobre essa área tão importante e que provavelmente quase todos os municípios costeiros brasileiros, né, que tem praia, e se você colocar no Google Earth, né, o nome de São Sebastião, provavelmente quando você colocar na parte de imagens, irão surgir praias, praias e praias, porque são essas que vocês vendem, né, para o turismo e para a própria economia de vocês. Então, isso é algo muito importante nesse momento, e a capacitação e essa sensibilização hoje, ela está exatamente para a gente poder, primeiro, refletir sobre isso, para que vocês possam chegar aí nas oficinas e avaliar, né, não só a responsabilidade de vocês frente à oficina, mas também buscando mudanças alternativas para o futuro sustentável do município.
E como é que surgiu o projeto Orla? Como a Wagneide mesmo colocou, né? Ela surgiu face a uma série de desafios para a gestão da zona costeira, né? Então, ou seja, desde regularização fundiária, os projetos urbanísticos, ordenamento de barracas de praia, o acesso à praia e ao mar, ou seja, conservação da biodiversidade, das culturas tradicionais, os problemas de erosão cada vez maiores, né, com as mudanças climáticas, e também, logicamente, compatibilizar o desenvolvimento econômico com a gestão, né, sustentável do território. E uma das causas, né, de surgir o projeto Orla esteve exatamente nessa fragilidade, né, ou seja, das articulações institucionais das 3 esferas do governo. Então, da baixa participação da sociedade civil nos processos de planejamento e controle social. Então, por isso a importância de vocês estarem nas oficinas, né, de corpo presente, né, e terem uma visão crítica, positiva, né, acerca do município de vocês. Então, essas são questões fundamentais a serem consideradas, né, dentro de um programa dessa natureza. E nós temos grandes desafios, né, hoje para a gestão costeira, porque quando a gente pensa em fazer o projeto Orla, o que nós estamos fazendo na realidade é um exercício de gestão costeira, né? Ou seja, não só de gestão, mas de governança. Governança porque a gente está lidando com diferentes atores sociais que possuem diferentes interesses. Eu tenho certeza que, né, todo mundo que vai participar das oficinas, né, 30, 40 atores diferentes, cada um tem uma percepção e uma visão diferente, muitas vezes, de São Sebastião, né, e busca, muitas vezes, gerir ou buscar um futuro, muitas vezes que não é comum a todos, e a grande questão do projeto Orla é exatamente caminhar para esse futuro comum, né, então creio que essa é uma questão importante. E o projeto Orla, ele vem, então, né, por meio dessa iniciativa de diminuir esses passivos, né, que resultaram desse processo de urbanização que ocorreu ao longo do tempo, ao longo de todo o litoral brasileiro. Então, hoje, né, quando vocês olham para toda a orla de São Sebastião, vocês vão ver ali que tem muitos passivos ambientais. Alguns muito difíceis, né, de serem até revertidos, na verdade. Então, a ideia é exatamente entender isso, né, e buscar, então, soluções, inclusive criativas. Então, por isso que o Projeto Orla, ele vem, né, de uma série, ele tem uma série de marcos legais, que vão dando o quê? Uma base, né, na forma de layers, né, como se fosse planos de informações, que vai, o quê? Dando concretude, né, desde a Constituição Federal, no seu artigo 225, né, que faz com que a zona costeira seja considerada como um patrimônio do povo brasileiro, né, a implementação do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, em 88, com o decreto de 5.300, que aí, né, ele deixou clara a importância, né, estabeleceu critérios de gestão da orla marítima. E outras leis que vieram em seguida, né, onde até nós podemos integrar, né, com as políticas públicas urbanas, como é o caso do Estatuto da Cidade, outras políticas públicas ambientais, como a política de saneamento, de resíduos, ou seja, eu diria que a grande integração que a gente tem que fazer nesse projeto é a integração de políticas públicas também, né? Não só de atores sociais, mas integrar essas políticas públicas em torno do município. E o projeto Orla, ele trabalha, então, com esse pacto federativo, né, que é um modelo federal, né, na atual Constituição, em que fica claro que os entes federados, né, a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, eles são todos autônomos, mas nunca soberanos. E dentro disso,
a Constituição, então, federal, ela traz, né, grandes ganhos à sociedade, porque ela reconheceu 3 novos direitos coletivos, né, para a sociedade brasileira, que é o direito ao planejamento das cidades, ao direito ao meio ambiente equilibrado e o direito à participação popular na gestão das cidades, que não só os planos diretores, né, são responsáveis por isso, né, como outras políticas, mas o projeto Orla tem isso muito claro. Então, a gente vai reforçar um pouco mais nessa questão da participação, né, de vocês realmente estarem presentes ao longo das oficinas do projeto Orla, né, visto que uma questão muito importante, né, que traz, né, na destinação dos bens da União, né, a partir da Constituição Federal de 88, é também isso, né, que toda propriedade, seja ela pública ou privada, ela tem que se submeter ao princípio da função social. Então, a gente tem que ter essa visão, porque, historicamente, né, a Orla, isso o Reinaldo, né, Reidorá, que é um dos responsáveis, coordenadores, né, por esse projeto ter sido tão bem sucedido no Brasil, ele nos explica, né, que historicamente, né, a Orla ela tinha essa função arrecadatória, né? Quanto mais você ocupasse essa área, mais o governo arrecadava. E a partir, então, né, de 88, a gente começa a ter essa nova concepção com essa mudança de paradigma, né? Onde, então, a propriedade ela tem essa função socioambiental, como nós falamos anteriormente. Então, de terra pública, sendo terra de ninguém, né, a gente começou a perceber que as terras da União, hoje, elas pertencem ao povo brasileiro. E se elas pertencem ao povo brasileiro, é o povo brasileiro que tem, né, que tomar decisões sobre o uso e ocupação dessas áreas tão importantes. Então, uma questão muito importante, né, pessoal, eu fiquei bem feliz aí de a secretária ter iniciado, né, hoje a nossa conversa, porque o poder público municipal, ele tem esse papel fundamental de implementar o projeto Orla, né, e isso tem que estar realmente inserido no âmbito do município. O município ele tem que entender que se ele não for o responsável em tomar as decisões para a implementação do projeto Orla, o projeto Orla não vai dar certo. Então, é importante realmente, né, que o município tenha essa responsabilidade, tenha uma equipe, né, que ele possa se integrar, né, com as diversas secretarias, o turismo, o meio ambiente, né, o planejamento e outras até, muitas vezes, né, a Secretaria de Obras e outras até, educação, porque a ideia do projeto Orla é um projeto de integração intrainstitucional, né? Então, o poder público ele tem essa capacidade de implementar o projeto Orla, né? Então, ele está muito voltado ao município. E isso é um grande ganho, né, para o município, que está lá, que inclusive, ultimamente até com o TAGP, né, o termo de adesão à gestão de praias, ele teve também esse presente para falar a verdade, né. E o decreto 5.300, então ele considera o projeto Orla como o centro, né, desse processo de tomadas de decisões. Então, o que é legal, que vocês vão gostar, né, do projeto Orla, é que ele realmente envolve um amplo debate entre a sociedade civil, a prefeitura, os governos, né, o governo estadual, federal, municipal, tanto que aqui nós temos presentes, né, o SPU, o governo do estado, a SPU de São Paulo, mas talvez representantes também do governo do estado, né, e a iniciativa privada. Então, isso que é a riqueza do projeto Orla, né, é de você ter esse amplo debate por um processo de tomada de decisões.
E outra questão bem interessante, né, que muitas vezes isso não está muito claro, mas a escala do projeto Orla é um metro. Como assim, professor, um metro? O projeto Orla é aquele realmente que você anda na praia, percebe o lugar, né? Então, ou seja, você se sente dentro, né, do ambiente. E isso é uma questão bem interessante, né? Porque vocês vão ver que vocês vão fazer o planejamento de praias, né? De áreas, né? De costões, de manguezais, né? Então, ou seja, vocês vão sentir esse ambiente na escala humana. E isso é uma questão bacana, porque o decreto 5.300, ele deixa claro, né, essa maleabilidade na delimitação do projeto Orla. Ele não é algo rígido, o método é rígido, né? Ou seja, o método está claro. Mas você tem essa possibilidade, essa organicidade, né, de entender o lugar onde você vive. Então é isso, né? Para indo para o final, né, que eu queria colocar para vocês, é que o projeto Orla ele é um método, né? E como a Wagner falou, esse método ele nasce lá nos anos 2000 por meio dos seus manuais. Vale a pena vocês lerem, né, os manuais, se não receberam ainda, né? Vocês terão não só a oportunidade de descer na web, né, todos os manuais antigos, mas o novo também, né? E que é uma delícia ler esses manuais, né? Porque realmente vocês vão ter um conhecimento muito simples, né? Uma linguagem fácil, acessível, né? E de grande aprendizado também. Então, isso que é bacana, né? Então, como a Wagner também colocou, né? Não vou me estender nisso, mas o projeto Orla ele tem um método, né? Então, que inicia com os arranjos institucionais, o estímulo a essa participação cidadã, que é o que nós estamos fazendo agora, com o diagnóstico, que a equipe já está elaborando, né? E aí vem as oficinas, né? Onde a ideia, né? Aí vocês vão falar, professor, mas e aí? O projeto Orla para, né, quando as oficinas terminam? Não. Então, isso acho que é uma coisa assim bem importante falar para vocês, tá? Que aí eu vou entrar dentro da área de gestão, né? E que é fundamental vocês entenderem. Porque muitas vezes vocês vão falar assim, mas tá, participei das oficinas do projeto Orla, e agora, né? E isso é importantíssimo vocês entenderem, para vocês saberem onde é que vocês estão entrando, né? Então, na realidade, o projeto Orla ele é um programa de gestão costeira integrada, faz parte de uma política pública, né, que inicia com um diagnóstico. Vocês vão fazer parte, né? Vocês vão desenvolver o diagnóstico nas oficinas, que é uma parte, inclusive, do chamado ciclo político da gestão, que vem lá do Laswell, né, da década de 1930, 40, é usado, né, na iniciativa privada em todo o planeta, mas para vocês entenderem, vocês vão fazer um diagnóstico na oficina 1, e depois a ideia é de se construir o plano, né? Porque o projeto Orla, no final, você vai ter o quê? Um plano de ações, entenderam? E esse plano de ações de natureza participativa, vocês vão ali elencar muitas ações para o desenvolvimento do município. E aí, essas ações vão ser entregues para o município, vocês vão cumprir uma parte, vai ser criado um comitê gestor, isso é importante colocar, na última oficina, inclusive, mas depois é que a coisa vai começar, que é o quê? É ver se o município vai adotar o projeto Orla no município. Por quê? Porque a adoção do projeto Orla, ela tem duas naturezas. Ela é política e ela é econômica. Ou seja, você tem que ter a adoção política, o tomador de decisão tem que adotar as ações como algo, não uma política de governo, mas uma política do município de São Sebastião, independente de qual governo seja, que nós vamos ter aí nos próximos 2, 4, 6, 8 anos. Né? Então, isso é uma questão bem importante. Né? Então, vocês vão estar recebendo um plano de ações para ser implementado no projeto Orla. Né? E
a outra, logicamente, o projeto Orla, ele tem que estar ligado a algumas questões básicas. Ao quê? Ao plano plurianual do município, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei de orçamento anual, então, ou seja, a PPA, a LDO, a LOA, porque se não tiver, como é que vocês vão implementar essas ações? Ah, tem que fazer um calçadão, a gente queria que fizesse um calçadão, ah, nós queríamos que resolvesse os problemas de erosão de praia, ah, nós queríamos revitalizar tal área. Sim, mas está dentro do plano plurianual anual do município? Tem recursos para isso? Entenderam? O plano está pronto, as ações estão ali, o que a sociedade planejou. Mas e agora? Então, isso é uma questão muito importante, por isso que tem que ter uma institucionalidade política dentro do município, né? E principalmente pensando a longo prazo. Para que você possa depois, logicamente, o quê? Ter esse grande desafio de implementar as ações que foram planejadas nas oficinas, né? E que, logicamente, vocês depois, ao longo do tempo, possam avaliar se aquilo que foi planejado foi realmente implementado, e se não foi, tem que olhar para trás e reavaliar o porquê não foi. Entenderam, pessoal? Então, isso é muito importante, isso é fundamental, né, para se entender, porque muitas vezes as pessoas acham, ah, nós temos o projeto Orla. Tá, tem projeto Orla, mas e aí? Ele foi adotado, de fato, pelo tomador de decisão, pelas instituições? Todas as ações que hoje que vão ocorrer dentro do município, está ali uma plaquinha dizendo que é do projeto Orla, que é uma ação realmente proativa, né, que foi planejada nas oficinas e aí por diante. Então, isso é bem importante para vocês entenderem, porque caso isso ocorra, vocês podem ter certeza que vocês vão ter mudanças no município de vocês, e mudanças muito positivas, né? Muito positivas, porque elas foram planejadas e pensadas, né, dentro de um processo que hoje, né, e que levou muito tempo para ser gerido, pensado, né, para ser implementado ao longo dos municípios costeiros brasileiros, né, e que tantos hoje estão adotando, né? Hoje são inúmeros, dezenas de municípios que estão nesse processo, né? Então, finalizando, por isso que eu quero só colocar isso como importante, a importância da estrutura institucional do projeto Orla, né? Então, o município, né, existe hoje um arranjo institucional, como a Wagneide colocou, uma coordenação nacional, estadual e municipal. Então, não só o governo federal tem que estar presente, o do estado também, por meio da comissão técnica estadual, porque é importante vocês entenderem que ao final do projeto Orla, o relatório ele tem que ser levado depois à comissão técnica estadual para fazer a sua avaliação do relatório, né? E isso tem que ser muito rápido, o resultado, para que vocês possam o quê? Implementar as ações muito rápido, de uma forma muito rápida também. E uma questão também importante é que na última oficina do projeto Orla é criado o comitê gestor, que ele deve ser de natureza deliberativa, né? Com uma parte dos atores sendo do poder público municipal e a outra parte, né, é dos representantes que vão fazer parte da oficina e, logicamente, esse é o último dia, né, mas é um dia muito rico, onde vocês, né, vão avaliar ali quem pode fazer parte, né, desse comitê gestor. Então, para vocês terem essa clareza, né, a coordenação municipal, ela não só já fez a proposta de adesão, né, ela já, junto aí com o Carlos, né, coordenador do projeto, elaborou a agenda de atividades, estamos aqui nessa fase de sensibilização, né, que o município fez muito bem, né, mas agora vamos agora, né, iniciar os planos de gestão integrada, as oficinas, mas depois o município também, né, vai ter essa capacidade
né, de convocar a audiência pública, criar o comitê gestor, fazer ele funcionar de fato, celebrar convênios. Esse vai ser uma parte muito bacana, né, de você colocar as ações do projeto Orla para funcionar. E, logicamente, coordenar a execução para que ele possa, logicamente, funcionar, né, ao longo do tempo e, logicamente, vocês buscarem as demandas necessárias, né, para finalizar. Como o Balneário Camboriú buscou incremento da faixa de areia de praia, né, que durante só a execução da faixa de areia de praia de Balneário, houve uma valorização imobiliária de 20% de todas as unidades habitacionais da cidade, né? Isso era uma demanda, né? Ou programas de certificação de praia, né? Que isso pode ser algo muito importante, né, para vocês, ou ainda desenvolvimento do planejamento espacial marinho, né, organizar o mar, né, implementar unidades de conservação, né, gerar renda e trabalho, né, para muitas comunidades, como também a revitalização da linha de costa, né, fortalecer as comunidades tradicionais, entre outras questões. Então é isso, pessoal. Não sei se eu me estendi muito, mas eu acho que era algo bem importante de ser colocado para vocês, para entender aí o desafio, né, que se tem no âmbito do projeto Orla, né, e a responsabilidade de vocês como atores, né, no desenvolvimento das oficinas, o qual fico muito feliz da gente estar hoje aqui e termos mais de 40 pessoas interessadas, né, em estar não só no projeto Orla, mas mudar a realidade do município de São Sebastião. Então, queria parabenizar vocês por isso. Obrigado. Obrigado, Polete.